A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 30. Problemas escolares. Parte 2. O que é necessário, se desejamos que a criança venha a ser bem-sucedida nos estudos, é que tenha tanto quanto possível um cantinho reservado em que possa trabalhar com calma, sem ser perturbada, quer pelas exigências intempestivas de serviços familiares, quer pelos irmãos ou irmãs, quer pelo barulho do rádio. É bom que de tempos em tempos, sem abusar, os pais façam a visita aos professores dos filhos, mas que não façam sem que os filhos o saibam, nem na presença dos mesmos. Sem que saibam para não lhes dar a impressão de uma conspiração contra eles, impressão que não poderiam deixar de ter quando um dia soubessem dessa visita escondida, nem na presença deles, porque se houver elogios, há risco de que se envaideçam. Se houver censuras, o risco será de desencorajamento. Os pais devem se interessar pelos progressos do filho, mais em si mesmos, aliás, do que relativamente aos colegas. Porque todo o espírito de competição comporta, como reverso de medalha, o perigo de despeito contra os que são mais bem dotados ou de desprezo contra os menos hábeis e inteligentes. O interesse dos pais pelo trabalho escolar não deve consistir em acrescentar automaticamente uma punição familiar a um castigo recebido na escola, nem em tomar automaticamente a defesa do filho contra os professores. Em hipótese alguma, permitir críticas ou zombarias ao corpo docente. Nunca tolerar igualmente em vossa presença apelidos ou insolências, deixando que diminua a autoridade dos mestres. A própria autoridade dos pais é atingida. É evidente que os pais nunca devem ser cúmplices dos filhos para enganar os mestres. Uma tarde, uma mãe vem buscar a filha e diz inocentemente à professora: Senhorita, quero desculpar a minha filha. Ela não poderá recitar a lição amanhã porque os seus avós vêm visitá-la hoje à noite. Mas os deveres ficarão prontos, eu mesmo os farei. Conta o padre Pradel. Abre aspas. Acusado com provas de ter muitas vezes, em ocasiões graves, usado assinaturas falsificadas, um rapazinho, vendo lágrimas nos olhos do pai, homem honrado e profundamente ferido por ver o filho culpado de uma fraude tão séria, deu friamente diante de mim e do pai essa desculpa. Mamãe assinou 2 vezes em meu lugar. Desculpas inexistentes. Pensei então ser preferível que eu mentisse sozinho. Fecha aspas. Que fazer se a criança é preguiçosa ou mostra má vontade evidente para os estudos? Pode haver para isso muitas causas de origens diversas. Causas de ordem física, a criança vê e ouve mal, não dorme bem, ou mesmo, em certos casos, pode haver uma razão de origem glandular que justifique uma visita médica. Causas de ordem intelectual, a criança está numa classe muito adiantada para ela, as explicações do professor estão acima de sua inteligência, talvez seja necessário submetê-la a um teste aferidor de sua idade mental. Causas também, por vezes, de ordem afetiva. Não souberam no começo tratar a criança como deviam. O esforço que lhe pediram estava acima de suas forças. Pode ter igualmente o sentimento de ser incompreendida. Neste caso, convém encorajá-la, levá-la à convicção de que trabalha para si e não para o professor. Mostrar-lhe que cada esforço sério se traduz por uma aquisição valiosa de que será o primeiro beneficiário. Não lhe exigir esforços acima de suas capacidades e possibilidades. Pedir-lhe, ao contrário, esforços que lhe deem um sentimento de um êxito e de um progresso. Sempre que possível, relacionai o trabalho da classe à vida corrente. Ajudai a criança a tirar rendimento de todos os conhecimentos adquiridos. Aqui temos, sem dúvida, uma das vantagens da chamada educação nova, entre aspas, e que bem corresponde à psicologia da criança.